Boa tarde, mais uma tarde de sexta-feira que eu estou aqui a realizar essas lives que tenho feito toda semana e para mim tem sido um prazer estar com você. Eu estou com os temas sobre família e para mim é uma alegria estar sempre, toda semana, podendo compartilhar um pouquinho da demanda do consultório, daquilo que eu tenho aprendido, daquilo que eu tenho vivenciado durante a semana, atendendo famílias aqui. Então, para mim, tem sido muito tranquilo estar fazendo essas lives, porque eu compartilho um pouco dos conteúdos que eu tenho vivenciado e praticado aqui no consultório. Então, muito bem-vindo você que está aí me acompanhando. Para você que não me conhece, talvez é a primeira vez que você está me vendo, eu trabalho na área de família já há 25 anos. Eu sou psicóloga formada e a minha especialidade é atender casal e família. E eu falo que é atender família mesmo. Algumas abordagens da psicologia permitem que o psicólogo atenda individualmente, mas a minha abordagem já permite que você atenda tanto o casal junto, a família numa sessão familiar, né, e atender membros da mesma família. Então, essa abordagem que eu utilizo facilita muito mais o atendimento da família. Até porque é muito necessário o atendimento das famílias, porque nós vamos vivendo vários ciclos. Cada etapa da vida, a família não termina a dinâmica. Aquele que já casou, que tem os filhos já adultos, começa depois tudo de novo, ver os filhos, assistir os filhos, vivendo cada etapa. Então a família está presente na vida para sempre. Nós vamos mudando as etapas, mas a família está presente. Também faço atendimento individual. Por quê? Porque a família está dentro de nós. Então, quando eu atendo uma pessoa individualmente, não significa que ela vem sozinha. A pessoa que procura uma ajuda, ela vem junto com a família dentro dela. Então, de toda forma, eu estou lidando aí com as famílias. E dentro desse assunto família, eu separei o mês de abril para falar da importância do relacionamento conjugal, falar sobre casamento. E o quanto é importante manter o casamento aí dentro da família, até porque é a união, sempre, né? A união aí de um homem e de uma mulher que vai gerar os filhos, que vai trazer crianças ao mundo. Os bebês vêm a partir, né, de um ajuntamento aí de homem e mulher. É claro que hoje existem várias formas de se viver família, mas eu me refiro ao nascimento de um bebê. Ainda continua, para nascer um bebê precisa haver um homem e uma mulher para gerar um filho. E nós estamos aqui falando da importância do relacionamento conjugal. É claro que existem muitos temas para se falar, mas esse mês eu vou ficar focada no relacionamento conjugal e um pouco sobre o relacionamento dos pais, né? Que são duas coisas diferentes. Quando a gente fala do relacionamento do casal, nós estamos falando do relacionamento conjugal. E quando a gente fala dos pais que têm filhos, é um relacionamento parental. Então, muitos têm um relacionamento conjugal e parental, né, com a mesma pessoa. Algumas pessoas vivem diferente. Algumas pessoas vivem o relacionamento conjugal no casamento, mas o relacionamento parental é com outra pessoa. Então, são duas relações que existem nessa família e se torna um pouco mais complicado. E é possível a gente viver isso, desde que você conte com ajuda, com orientação, para que leve essas duas áreas aí. Mas hoje eu quero falar da importância do relacionamento conjugal para os filhos, para a família. Por que é importante se ter um casamento e manter um casamento? As crianças terem a felicidade de ter o pai e a mãe morando na mesma casa. E o que eu vou colocar aqui é sobre, eu listei aqui para vocês terem uma ideia, 10 motivos, 10 influências, 10 assuntos importantes que influenciam e impactam a vida dos filhos quando os pais, eles moram juntos, têm um relacionamento conjugal saudável, eles influenciam e impactam a vida desses filhos.
Aliás, nós impactamos os nossos filhos tanto positivamente como negativamente. O nosso objetivo, muitas vezes, de procurar ajuda profissional é para que nós possamos impactar positivamente. Às vezes, os pais nem sabem que estão impactando negativamente. Então, o meu objetivo com essa live é apontar quantas áreas que os nossos filhos são impactados através do exemplo do pai e da mãe quando moram juntos. E é claro, eu quero em uma outra live falar a respeito de quando os pais não moram juntos, o quanto traz várias dificuldades, mas com certeza nenhum filho também fica totalmente prejudicado, porque os pais se separaram. Desde que esses pais sigam alguns princípios, parâmetros, para que possam viver em harmonia e esse filho também ser desenvolvido. Então, não é somente os filhos que são de casamento, de pais que moram junto, que eles são bem-sucedidos, né? Pelo contrário, o que faz os filhos viverem bem é quando se tem um relacionamento saudável. Muitas vezes os pais moram na mesma casa, são casados, mas eles não têm um relacionamento saudável. E às vezes pais que moram separados, que os filhos convivem com pais separados, às vezes eles têm um relacionamento entre eles mais saudáveis que muitos pais que moram junto. Por isso, vendo toda essa demanda de famílias que eu atendo, eu quis preparar essa live para falar para você que não basta um casal morar junto. Isso não é só isso, segurança para os filhos. É preciso que esse casal more junto, mas que eles fortaleçam essa união conjugal para que esses filhos possam ser beneficiados. E eu listei aqui várias coisas. Então, se você quiser anotar, você pode pegar um caderninho aí e anotar esses 10 pontos importantes aí que impactam a vida dos filhos. Primeiro ponto que eu coloquei aqui como um benefício que impacta a vida dos filhos. Primeiro, pais casados que têm um bom relacionamento conjugal, eles trazem segurança emocional para os filhos. Olha que importante, né? Quando os pais moram juntos, os filhos se sentem seguros. Eles não vivem com aquele dilema de hora estar com um, hora estar com o outro. Eu atendo muitas crianças, né, de filhos de pais separados, e eles enfrentam muita insegurança. Eles ficam com medo de conversar com o pai e colocar alguma dificuldade com a mãe. Eles ficam com medo de chegar para a mãe e falar de alguma coisa que o pai fez de errado. Então essas crianças, elas sentem muita insegurança. E quando um casal tem um bom relacionamento conjugal, de maturidade, o pai ou a mãe, ao ouvir o filho relatar alguma queixa com o cônjuge, com a mãe, com o pai, aquele pai e aquela mãe vai entender perfeitamente, não vai ser inimigo do pai. Então, se um filho chega para a mãe e reclama de alguma coisa que o pai fez, porque os filhos reclamam mesmo, né? Ele vai reclamar que o pai brigou, que o pai reclamou, que o pai foi muito rígido, que o pai foi muito bravo. O filho pode chegar para a mãe e também reclamar de alguma coisa que a mãe fez. Quando o casal vive um relacionamento conjugal de qualidade, o pai ou a mãe não vai aproveitar essa fala do filho para se colocar, né, como inimigo do casal, do outro. Então é preciso viver um bom relacionamento conjugal para trazer segurança emocional, para que esses filhos fiquem seguros, não fiquem com medo de perder esses pais, nem desagradar um ou outro. Tem filhos que têm tanta insegurança emocional que eles têm medo até de relatar que gostam mais de um, porque na verdade os filhos, eles não gostam mais de um menos do outro. Os filhos gostam dos pais juntos, ao mesmo tempo. E muitos pais, às vezes, colocam os filhos em situações desconfortáveis, perguntando para o filho de quem que ele gosta mais. Ou até afirmando. Nós estamos, muitas vezes, expondo os nossos filhos e trazendo insegurança para eles. Então, o primeiro ponto, que quando o casal vive bem um com o outro, ele traz segurança emocional para os filhos. Porque esse casal, ele tem uma maturidade e não fica
questionando o filho. Então é importante essa segurança. Outro benefício, quando os pais, um relacionamento conjugal está bem um com o outro, a segunda razão é o modelo de relacionamento. Nós pais ficamos muito preocupados com as pessoas que nos assistem. Desde o motivo, por exemplo, de eu estar fazendo uma live, a gente fica mesmo preocupado. Quando eu vou fazer uma live, vou fazer um vídeo, vou dar uma palestra, vou em algum lugar, vou numa festa. Quando a gente vive esse contexto social, nós ficamos muitas vezes tão preocupados com o que o outro pensa da gente, com o que a gente está transparecendo para as pessoas. E é tão interessante que a gente faz tanto isso e ao mesmo tempo a gente não se preocupa com as pessoas mais importantes da nossa vida que estão sempre nos assistindo, que são os nossos filhos. Então o relacionamento conjugal, ele é muito importante porque ele traz um modelo de tipo de relacionamento. Então quando o casal vive bem, a maneira como eles interagem um com o outro, tudo isso, gente, vai despertar no filho um modelo para o relacionamento futuro de casamento deles. Então, olha como é importante a maneira como esses pais lidam um com o outro. Então, eu coloquei aqui que um relacionamento saudável, que tem respeito um com o outro, quando tem um relacionamento digno, de amor, de carinho, o pai e a mãe se tornam o modelo para esses filhos. Inclusive, na família, é a maneira como a mãe trata o pai trata o filho, é a maneira como respeitosa que essa família tem um com o outro, que vai estabelecer para o filho os aprendizados para o futuro dele. Quantos filhos presenciam o pai destratando a mãe? Quantos filhos presenciam a mãe desrespeitando o pai? Então, a segundo motivo da importância de se viver um bom relacionamento conjugal é que nós, pais, somos exemplo para os nossos filhos do que eles vão viver lá na frente. A gente vê quantos filhos, né, casados, que agridem as suas esposas. Quando a gente vai puxar a ficha, quando eu vou atender um casal que tem caso de violência, de agressão, a hora que eu vou puxar, né, o histórico, aí algum vai relatar lá atrás, meu pai também era assim, olha, minha mãe fazia isso. Então a gente vê que nós pais somos modelo de como tratar um ao outro, inclusive o papel também de homem e mulher. Nós também como pais somos o modelo. Eu sou o modelo de como ser mulher. O meu marido, o meu casamento, o pai é o modelo de como ser homem. Então, olha como que é importante o relacionamento conjugal e nós passamos esses modelos para os nossos filhos. Eles estão assistindo e cada família vai ter o seu modelo a passar. A questão é que eu quero alertar você a ficar observando o quanto o relacionamento conjugal ele leva os filhos a fazerem escolhas muitas vezes futuras, porque eles copiam exemplos. Então, o que esse filho vai entender do papel do pai, do homem, o papel da mulher, em tudo da família. Muitas vezes nós trazemos também os modelos de pai, de mãe, através da nossa família. Então, esse foi o segundo motivo. Por que precisamos viver um bom relacionamento conjugal? Porque nós somos modelo e exemplo para os futuros relacionamentos amorosos dos nossos filhos. Outro motivo, terceiro, autoestima. Um bom relacionamento conjugal, ele se torna saudável. E esse relacionamento, ele é amoroso. Quando o relacionamento do pai, da mãe, ele é amoroso, carinhoso, os filhos vão se sentindo amados. Aí alguém pode falar assim, uai, mas o pai e a mãe se amando, o filho vai se sentir amado? Sim, vocês acreditam? O filho, ele se sente amado, seguro, quando ele vê o pai tratando bem a mãe e a mãe tratando bem ao pai. Se você quiser alimentar emocionalmente seu filho, se você quiser tratar, né, a questão da fase emotiva do seu filho, é preciso você tratar bem, ser carinhosa com o pai dele. Isso independente de você ser casado ou separado.
um filho fica muito mal, ele se sente muito mal quando vê a mãe tratando mal o pai dele. Quando o filho vê a mãe tratando mal o pai e a mãe. Então, é profundo isso que nós não temos noção. Em um relacionamento conjugal, muitas vezes o marido acha que ele pode tratar a mulher do jeito que ele quiser. A mulher acha que ela pode tratar o marido do jeito que quiser. E esquecem que os filhos estão assistindo. E quando os filhos veem esse relacionamento de briga na família, os filhos vão se sentindo muito mal, inseguros, eles vão se sentindo mal amados. Tem algumas crianças que ainda ficam achando que é culpa delas. E no atendimento aqui com famílias, algumas crianças já me relataram nos atendimentos o quanto elas acham que elas são incompetentes, porque elas acham que elas é que precisam unir o casal. E quem deve unir o casal não é a criança, são os pais. Então, como é importante quando com uma autoestima elevada, porque essa casa vai ter tanto amor, tanta valorização um com o outro, que isso vai elevar o nível de autoestima. O filho vai se sentir seguro. Então, gravem isso. Você quer deixar o filho seguro, amado, confiante? Ele precisa ver pai e mãe vivendo bem. Então, quando tiver alguma briga, crianças vão para a escola muitas vezes com dificuldade de ficar na escola, preocupados em deixar o pai e a mãe brigando, e tantos exemplos eu teria para dizer. Então, terceiro. Agora o quarto benefício do casamento, quando o bom relacionamento conjugal existe, quando os dois são companheiros, quando os dois se dão bem, quando pai e mãe vivem bem, né, dentro de uma mesma casa, principalmente, né? Com certeza, se eles forem separados, mas viverem bem de relacionamento, também vai desenvolver nos filhos o comportamento social. Você sabia que quando o casamento, o relacionamento conjugal, ele vive bem, é uma família que sai, que passeia, se comporta bem na frente das outras pessoas, a criança não sente-se insegura. Às vezes tem crianças, né, que não sabem interagir com outras pessoas, e nem agir e nem interagir, porque dentro de casa ela vê que o próprio pai e a própria mãe não têm convivência. Então ele não aprende como lidar com a convivência um com o outro. Então essa criança que aprende dentro de casa, ver o pai e a mãe lidando socialmente um com o outro, pedindo licença, por favor, tendo respeito, tendo carinho, tendo cuidado, ela vai aprender aquilo como modelo. Quando ela sai de casa, gente, não tem como ela aprender outra coisa. Quando esse filho sai de casa, ele vai levar os modelos que ele aprendeu na casa dele, né, na convivência com as pessoas. Então isso vai desenvolver um comportamento social, porque ele está aprendendo dentro da casa dele como se trata um ao outro. E quando ele também vê os modelos lá na casa, de um gritando com o outro brigando, é esse modelo que ele vai levar para a vida futura dele. Quinto motivo, outra área. Uma área que quando os pais vivem em família, vivem bem no casamento, eles vão trabalhar nos filhos como se resolve conflitos. Eu falei anteriormente que quando os casais se dão bem, né, o casal se dá bem, estão ensinando os filhos esse modelo. Mas vamos supor que esse casal discute. É impossível viver um casamento sem você discutir, sem brigar, sem ter algum problema. É muito difícil. Mas quando se tiver uma briga, até a briga é um benefício para os filhos assistirem. Os filhos precisam assistir também como os pais brigam, como que os pais conversam, como que os pais resolvem suas demandas, como que os pais se dirigem um ao outro, como eles resolvem conflitos. Então, quando o pai e a mãe moram juntos dentro de casa, e mesmo assim eles discutem, brigam, né, se tem as suas desavenças, seus pontos divergentes, é o filho que está assistindo, o pai e a mãe está ensinando a esse filho o modelo de como se briga, como que resolve uma situação, como resolve um conflito. Muitas famílias, ao resolver o conflito, em vez de conversar ali sobre o problema, o conflito, eles começam a se
prejudicar, eles começam a se ofender um ao outro e não resolve o conflito. A criança tá ali, o filho tá ali, tá aprendendo. Eu estou falando criança, mas envolve adolescentes, porque geralmente criança e adolescente que moram com os pais. Depois o número de jovens vai diminuindo e diminui mais ainda os filhos adultos, que a maioria mora sozinho, mas alguns ainda moram com os pais. Mas o que eu estou me referindo são crianças e adolescentes que assistem como os pais resolvem, chegam em acordo. Se ele começa a assistir, o pai não sabe negociar, a mãe não sabe negociar, ele vai levar esse modelo. Então, isso prejudica o filho também. Sexto ponto, olha outro benefício quando os pais vivem bem, o casal, o pai e a mãe, quando estão em harmonia um com o outro. Quando vive um ambiente na família sem briga, sem desavença, né? Um relacionamento de harmonia. Sabe o que vai afetar na vida dos filhos? Impacta a saúde mental. Gente, isso é tão importante que basicamente o meu trabalho é muitas vezes ajudar crianças que desenvolvem problemas emocionais devido à família. E não precisa ser só criança. Basicamente, o meu trabalho em atender adultos são adultos que foram crianças, que foram adolescentes, que tiveram os pais vivendo um conflito conjugal tão grande que foi prejudicando o emocional desses filhos. Nós vemos filhos que desenvolvem ansiedade devido à maneira como esse casamento vivenciou, os pais viviam, ansiedade, depressão, transtornos. Às vezes o pai e a mãe vivem aquela briga, aquela desorganização. Isso é como a gente sempre diz, né? Muitas vezes a gente até fala assim, nossa, essa situação tá me enlouquecendo. A gente fala, eu vou ficar doido desse jeito. E literalmente, acredito que muitas vezes acontece isso nas nossas casas. Tem algumas famílias que são fábricas de doentes mentais, pela forma como vivem. Um exemplo disso é quando a família vive com mentiras. A coisa que mais enlouquece os filhos e a família é a mentira. Quando pai e mãe mentem. Quando um fala uma verdade misturada com mentira, um dia fala uma coisa, faz outra. Gente, essa questão da mentira é um dos fatores que mais enlouquece uma família. Falar mentira. Então, falar a verdade traz saúde emocional. Porque falar a verdade traz transparência, traz segurança. O filho, ele precisa viver num ambiente que vê o pai e a mãe falando verdade. E verdade um com o outro, porque às vezes o filho vê o pai mentindo para a mãe, vê a mãe mentindo para o pai. Às vezes o filho vê a mãe falando alguma coisa para ele, depois ele descobre que é mentira. Então, falar a verdade no relacionamento, ser transparente. E aí a gente, com essa questão de mentira, né, a gente vê tantas traições, que enlouquece os filhos. Então, um casamento, um relacionamento conjugal que vive bem, ele impacta nos filhos a saúde mental desses filhos. Sétimo item, que também impacta na vida dos filhos. Olha que interessante. O que impacta na vida dos filhos é que os filhos, vendo o bom relacionamento dos pais, vendo as dificuldades dos pais, eles vão ter habilidade de enfrentamento. O que é isso? Os filhos, à medida que vivem essa jornada com os pais, de no mínimo, vamos colocar aí, no mínimo de 15 anos, mínimo, porque alguns saem de casa para estudar, mas no mínimo vamos colocar quem sai para a faculdade, né, a uns 18 anos. Essa jornada até 18 anos, pensem quantos desafios, conflitos, problemas que essa família já enfrentou. Morte, doença, tantas adversidades da vida. Pensa quantas coisas que uma família, até o filho completar 18 anos, que esse filho não vai assistir. E uma das coisas mais importantes é quando o filho está assistindo os pais enfrentarem as adversidades. Como que os casais enfrentam as adversidades? Muitos enfrentam de várias formas. Muitos enfrentam atacando um ao outro, eles não dão conta de resolver as adversidades e atacam um ao outro. Muitos fogem, muitos separam diante das adversidades.
E aí os filhos estão aprendendo exatamente isso. Quando vier as adversidades da vida, eu vou fugir. Muitos não procuram ajuda espiritual. Quando uma família procura ajuda espiritual, o filho está aprendendo que quando ele tiver desafios, enfrentamentos, dificuldades, ele vai fazer o mesmo. Ele vai recorrer a uma ajuda espiritual. Quando os filhos assistem os pais nas adversidades da vida, o que os pais fazem? Eles procuram ajuda profissional, reconhecem que eles também precisam de ajuda. Isso os filhos estão assistindo quando o relacionamento conjugal, o que o casal faz, vai determinar ali para os filhos como se vive as adversidades da vida. Existem outros pais que o que eles fazem diante das adversidades? Muitas vezes eles se fecham, não falam, muitos entram em depressão, não fazem tratamento, porque existem tempestades da vida que vem muito forte. Mas o problema, gente, não são as tempestades da vida. O problema é como eu enfrento as tempestades da vida. É isso que os filhos em casa, eles precisam ver nos pais. Como que os pais enfrentam. Então, não significa que não ter problema, que isso é o de melhor. Não, pelo contrário, né? Os filhos vão ver problemas e precisam ver como que os pais enfrentam e eles vão se tornar verdadeiros habilitados para enfrentar as adversidades da vida. E isso, um bom relacionamento conjugal pode proporcionar à vida dos filhos. Outro item aqui importante que um relacionamento conjugal também ensina aos filhos é a estabilidade financeira, é a educação financeira, porque o assunto dinheiro em uma família é muito polêmico. Muitas famílias que eu atendo, algumas não têm dificuldade financeira. E eu falo dificuldade não pela falta ou por ter ou não ter dinheiro. Não é isso. O que eu falo de harmonia financeira é quando o assunto dinheiro não traz briga nem desarmonia na família. E é muito importante os filhos aprenderem uma boa educação financeira. Independente se a família tem muito ou tem pouco. E como que esse casal vive a questão financeira. Como que eles gastam dinheiro, como que o casal ensina os filhos, como que eles influenciam os filhos com a questão financeira. Os filhos veem os pais brigando por dinheiro, vê o pai não tendo dinheiro para dar para a mãe não tendo dinheiro para dar para os pais. Quais são as falas que tem nesse casamento, nessa família, que os filhos estão assistindo? Então, a vida financeira dos filhos é impactada pela forma como os pais vivem. Então, eu coloquei isso como 8º ponto aqui que eu estou colocando, o quanto é importante, né, o relacionamento conjugal que vive bem até no financeiro, ele traz também modelos e exemplo para os filhos também resolverem. Quando um filho assiste um pai ou uma mãe que não compartilha, não é generoso, não ensina a dar, aquele filho também vai aprender da mesma forma. Quando um pai, uma mãe não administra bem o dinheiro, passa necessidades, o filho vai aprender isso. Então, como é importante o relacionamento conjugal e a vida financeira. Inclusive, vou até fazer uma live só desse assunto. O nono penúltimo, que eu já estou terminando. O nono item que também impacta a vida dos filhos é a colaboração parental. Quando os pais moram juntos, os filhos têm a felicidade de ter os pais morando junto, é muito mais fácil para os filhos aprenderem a colaboração parental. Eles assistirem como que os pais dividem as tarefas na casa. Ele vai ver o pai fazendo algumas atividades, a mãe fazendo outra. Mas a colaboração parental não é só dos pais que são casados e moram juntos. É também os filhos também de pais separados também vão assistir os pais e as mães fazendo suas tarefas, né, as suas atividades, e vai ser modelo para os filhos. Mas eu estou falando aqui outro ponto. Como os pais juntos, morando na mesma casa, como que eles negociam as tarefas? Uma coisa é o pai morar em uma casa e fazer as tarefas, porque as tarefas é da casa dele. A mãe fazer as tarefas, porque a tarefa é da casa dela.
Outra coisa é os filhos estarem na mesma casa com os pais, vendo como os pais dividem tarefas, vendo como é a colaboração, como que a mãe ajuda o pai, como o pai ajuda a mãe, se os dois vivem muito separados. Existem casais que dividem demais as suas tarefas e os pais acham que isso é uma maravilha, né? Um benefício. Mas, pelo contrário, quando a gente também divide muitos setores na família, a mãe cuida disso, o pai cuida disso, às vezes fica aquela mãe sozinha e fica aquele pai sozinho. Então, vale muito a colaboração e os filhos precisam aprender a negociar as tarefas, é um ceder para o outro. Hoje eu te ajudo, amanhã ele me ajuda. Hoje eu perdi um objeto na casa, todo mundo da família está procurando o objeto que é de um. Amanhã o outro vai perder, todo mundo da família vai procurar. Então, assim, quando se tem um bom relacionamento conjugal, os filhos também aprendem a colaborar com as tarefas. Porque eles veem os pais, né, fazendo isso, não vê o pai pesando para a mãe, não vê a mãe pesando para o pai, né? Então é importante. E o último que eu gostaria de deixar aqui, um grande benefício que impacta a vida dos filhos quando os pais moram juntos, esse é tão gostoso, né? Esse último item é a rede de apoio ampliada. Quando os pais moram juntos e têm um bom relacionamento conjugal, consequentemente, eles também vão transitar na família um do outro. Porque existem famílias que vivem isoladas. A família da mãe não mistura com a família do pai. Então, quando se tem um bom relacionamento conjugal, existe também a união de famílias. E quem ganha com isso? O filho. Os filhos ganham uma rede de apoio ampliada. Porque ele pode transitar dos dois lados, ele pode comentar dos dois lados. Agora, quando também os filhos vêm de uma família dos pais separados, aí ele frequenta o universo do pai, frequenta o universo da mãe. Às vezes o filho fica lá dentro, né? Tem uma festa e ele fala assim: nossa, eu queria tanto que o meu primo tivesse aqui, eu queria tanto que a minha mãe tivesse aqui, eu queria tanto que o pai... Então, esse último item, ele é um item que só beneficia mesmo aqueles que moram juntos, que não tem conflito. E não é nem só morar junto, gente. É morar junto e viver em harmonia conjugal. Porque quando se tem harmonia conjugal, você também frequenta os ambientes da família, tanto do pai como da mãe. Então, o filho, ele é impactado, ele amplia, ele pode conviver com a tia, com o vô, com o primo. E não existe barreiras. Agora, quando o casal não vive bem, quando o casal tem raiva da família do outro, o filho fica proibido de frequentar. Não porque muitas vezes o pai e a mãe proíbem. O filho sente. O filho sente que a mãe não gosta daquela tia, que o filho não gosta da avó, não quer que vá para casa de alguém, porque brigou com o cunhado, porque brigou com um com o outro, porque tá brigado com o marido, também não vai lá para casa da família. Então, gente, quantas demandas, né, que existem. E essa live eu quis só com o tema bem específico, o quanto os pais que têm o seu casamento, moram junto, o quanto os pais precisam se esforçar para viver em harmonia conjugal. Porque quando se vive em harmonia conjugal, gente, os maiores beneficiados são os filhos. E o meu trabalho é alertar. Nessas lives, é como se eu fizesse uma prevenção para que problemas fossem diminuídos. Principalmente o ponto que eu falei aqui da saúde mental. O quanto que muitas vezes a nossa família, gente, por incrível que pareça, às vezes a própria família fabrica os problemas para que os profissionais vão resolver. Então nós precisamos olhar para esse relacionamento conjugal, priorizar. E eu queria até terminar dizendo que para ter um relacionamento conjugal, para ajudar os filhos e beneficiar e a impactar os filhos positivamente, o cônjuge, o casal aí, eles precisam ser prioridades. Eles precisam ser prioridades acima dos filhos. E esse é um ponto muito importante para trazer harmonia no casamento diante dos filhos. Nós não podemos colocar os filhos na frente do cônjuge. Porque é o contrário. Às vezes a gente pensa assim, nossa, Gima, que absurdo.
colocar o marido, colocar a esposa na frente dos filhos, a prioridade é o cônjuge. Porque lembra que eu coloquei lá no item da segurança, o item 2? É justamente ao contrário do que muita gente pensa. Quando os filhos veem os pais aliados, os pais juntos, é isso que vai fazer o filho ficar bem emocionalmente. Porque os filhos, eles morrem de medo dos pais brigarem, separarem. Porque filho foi feito para ver pai e mãe juntos. Os filhos foi feito para ver o pai e a mãe junto. Eles sofrem de pensar que a mãe vai morar de um lado, o pai vai morar, mas os filhos têm uma capacidade enorme de se adaptar. Se isso acontecer, também não é o fim. Eu sempre falo, ninguém vai morrer porque os pais se separaram. Nenhum filho vai morrer porque o pai e a mãe se separou. Mas se você quer viver o melhor, com menos conflito, com mais tranquilidade, procure se entender melhor num relacionamento conjugal. Tem muitos benefícios, como eu coloquei aqui, né? Várias áreas que a gente tem para beneficiar um filho quando se tem um bom relacionamento conjugal. E para concluir, eu diria, se você que tem um relacionamento conjugal ou se você está vendo que o seu filho está com dificuldade, o vizinho, alguém, oriente a procurar ajuda. Eu, como terapeuta de casal, de família, o meu trabalho é ajudar esses casais que estão com dificuldade para estar juntos, procurar ajuda, porque com certeza, né, de alguma forma ou de outra, vai ser benéfico para o casal. Mesmo que for para eles ficarem juntos ou para se separarem, uma ajuda profissional vai até orientar de uma forma que, se tiver que te separar, que seja uma separação amigável, que seja uma separação também harmoniosa, por incrível que pareça. Existem casais que conseguem isso, mas existem outros que fazem tanta briga que fica pior do que o que já aconteceu. Então, a terapia de casal, a terapia de família vem para ajudar essas famílias que estão com dificuldade, porque o benefício é enorme para a vida dos filhos. Consequentemente, as nossas famílias vão estar muito melhor, saudáveis, com menos problemas mentais, como eu falei, né? Menos problemas mentais, e a gente vê que o que está aumentando hoje de problemas, muitas vezes vem das próprias famílias que não tiram um tempinho para se cuidar, para cuidar de si. Eu, mesmo sendo psicóloga, eu me permito passar por atendimento, a minha família, os meus filhos, toda a vida. Desde que são pequenos, nós temos esse cuidado com a saúde mental. E é engraçado porque muitas pessoas têm esse preconceito com a saúde mental, gente. A saúde mental é qualquer área do nosso corpo. O braço, a perna, ou qualquer parte do nosso corpo que tiver com dificuldade, precisa ter cuidados. Inclusive a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional. Então eu termino aqui, quero agradecer você que está aí desde o começo e me ouviu, né, até agora. Quero agradecer, e se fez sentido para você, compartilhe com outras famílias. Quando algum casal estiver lá pensando em separar, manda essa live. Olha quantos benefícios que o filho vai ter. Vale a pena a gente investir nesse relacionamento conjugal, né? Então é importante ressaltar que um bom relacionamento conjugal traz esses benefícios. Se não está tendo, procure ajuda. E aguardem para a próxima. Esse mês só vou falar do relacionamento conjugal. Vai ter uma que eu vou falar de finanças, vou falar das famílias, a sogra, né? Muita gente tem dificuldade aí com a questão da sogra, a separação, conviver, famílias, né, com filhos aí, um pai separado. Não existe tantos temas para ser falado, tá bom, gente? Então fica aí. A próxima sexta-feira tem mais e nós podemos conversar. Um abraço para todos vocês e bom final de semana. Até mais!